teu coração nesta noite, ou aliás, nesta manhã. Já estou terminando o dia antes de começar. Glória a Deus. Quem está acostumado aqui, está aqui de terça e quinta noite, né? Louvado seja Deus. Um pouco frio, muita gente está ausente, né? Mas o Senhor sabe. Deus tem uma porção, é para mim e para você. Aqueles que não vieram vão perder, né? Nós vamos aproveitar. Vamos estar atentos e vamos aproveitar esse momento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom. Paz de Cristo, irmãos. Bom dia. Glórias a Jesus. Só um minutinho, deixa eu abrir as coisas. Glória a Deus, maravilha. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, o prazer é estar com os irmãos de novo. Aprendemos da palavra do Senhor Jesus. Vamos dando continuidade aqui ao nosso tema. Tema contextualizado aí, tema muito atual. Sempre foi, acho que sempre vai ser, né? Tratando de igreja do Senhor, as tribulações que vêm, os desânimos que vêm querer nos impedir de adorar a Deus e sentir sua presença. O tema que nós estamos tratando é a igreja que se perde em sua caminhada, se torna uma igreja fria, né? E nós estamos vendo aspectos, separamos 10 características de uma igreja fria. E quando a gente fala em igreja fria, não é igual hoje que está frio, a igreja está gelada. É fria espiritualmente falando, igreja improdutiva. São características que nós embarcamos muitas vezes como cristãos em nossa caminhada, do desânimo, da fraqueza espiritual, daquilo que vem nos querer roubar a paz do Senhor, a alegria, a produtividade que o Espírito Santo traz aos nossos corações e traz às nossas vidas, perdão. E vem querer nos afligir, e é isso que nós estamos estudando. Irmãos, no domingo passado a gente conseguiu entrar aqui na matéria, porque nos outros 2 domingos, sem ser o passado, nós estávamos somente na introdução. E no domingo passado nós falamos então de 2 aspectos, de 2 características já de uma igreja que está fria. E eu queria relembrar com os irmãos esses 2 aspectos para a gente já continuar nos próximos, tá bom? Então, o primeiro aspecto que nós vimos, que nós aprendemos na aula passada, foi uma igreja fria se caracteriza pela relativização do pecado. E o segundo aspecto que nós vimos aqui foi uma igreja fria, uma igreja que não valoriza a oração. Então nós estudamos esses 2 aspectos para você que perdeu aí a aula passada e queira depois dar uma estudada segundo o que a Bíblia diz sobre esses 2 aspectos. O primeiro, que é a igreja que relativiza o pecado, que na perspectiva não vem problemas quanto ao sexo, enfim, antes do casamento, traições, mentiras e tudo mais. Então é uma igreja que relativiza o pecado, está tudo normal. Então se você quiser estudar um pouquinho sobre isso aí, fica em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo de 1 ao 7, nós falamos um pouquinho também dentro de Apocalipse 3, versículos 14 ao 18, e 1 João 3, versículo de número 8. Isso daí foi acerca da relativização do pecado. Então o segundo aspecto, que é uma igreja que está fria, uma igreja que não prioriza a oração, nós falamos lá em 1 Tessalonicenses
o 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 17. E também, cadê aqui? Mateus 26, perdão, os versículos de número 40 ao 43. São esses versículos que nós usamos para apresentar o conteúdo desses dois itens, tá bom? Então, irmão, hoje nós vamos dar sequência, entrar no terceiro item que nós vamos estudar hoje e pensar de uma igreja que está meio fria, desanimada, improdutiva. O terceiro item que eu gostaria de abordar com os irmãos nessa manhã, separa aí a sua Bíblia, você que está pela live, você que está aqui presente com a gente, deixa a Bíblia aberta, a gente vai discorrer algumas questões e eu gostaria de abrir também, eu sempre gosto de falar isso nos inícios das aulas, né? A participação dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na live. Se tiver alguma dúvida, se quiser colocar alguma coisa, claro, sempre com muito respeito, sempre com muita ponderação, mas nós estamos aqui para, né, a escola bíblica é para isso, para todo mundo compartilhar, a gente divide ideias, divide opiniões e todos nós vamos crescendo juntos, né? Isso deixa a aula mais dinâmica, eu gosto da aula mais dinâmica assim, gosto da participação dos irmãos para sentir o que os irmãos estão pegando aí e para ouvir também dos irmãos, porque às vezes o irmão fala, Felipe, eu já ouvi isso, já li isso na Bíblia, li isso em tal livro, tal lugar, gostaria de compartilhar, irmãos, isso enriquece a aula. E também, se tiver dúvida, por favor, levanta a mão, não saia daqui com dúvida, você que está aí nos acompanhando pela live, não fique com dúvida também, mande a sua dúvida aí pelo chat de perguntas. O irmão Igor, se estiver nos acompanhando aí, por favor, manda para mim aqui no meu WhatsApp, qualquer dúvida que tiver, se alguém tiver alguma dúvida aí pelas nossas mídias sociais. Então, por favor, compartilhe aqui comigo, tá bom? Então, o terceiro aspecto, irmãos, de uma igreja que eu entendo, olhando pela Bíblia, separando, pensando, o terceiro aspecto é uma igreja fria, uma igreja que ama o mundo e as coisas que há no mundo. Nessa perspectiva, permitem que os valores deste século prevaleçam sobre aquilo que as Escrituras dizem e ensinam. Então, irmãos, uma terceira característica de percepção, e isso, irmãos, eu gostaria também de falar que esse tipo de estudo, irmãos, que o Espírito Santo ministra aos nossos corações, não é para a gente lembrar de pessoas para apontar o dedo, isso é para nós, para a gente pegar para nós e falar, Senhor, onde que eu estou errando? Será que eu estou caminhando segundo o que o Senhor espera, segundo o que o Espírito Santo espera? Então é para nós refletirmos, né? E dentro desse parâmetro, irmão, a gente percebe que uma igreja que também, uma das características que deixa a igreja visível, é uma igreja que ama mais o mundo do que os valores de Cristo. É uma igreja totalmente fora dos princípios no que permeia-se a Bíblia. Então, entra-se mais no âmbito secular do que no âmbito espiritual. Irmãos, e isso a gente consegue viajar legal dentro de uma característica dessa daqui. A gente consegue ter um parâmetro hoje no mundo moderno que a gente vive. A gente consegue ter um parâmetro muito claro e evidente sobre circunstância dessas, situações assim. Irmãos, amar mais o mundo do que amar a Deus, a gente já vai entrar aqui em alguns versículos, mas antes eu gostaria de introduzir essa questão para os irmãos e aí entrando dentro desse tema para a gente ficar bem pautado mentalmente aí do que nós estamos falando. Uma igreja que vive um amor mais no mundo do que das coisas de Deus, no presente século que a gente vive, irmãos, está muito evidente isso. A gente vivia antes, a história vai nos dizer, e a gente até discorreu sobre pontos assim em nossa introdução, que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, nascida com os apóstolos, depois passando para os pais da fé, os primeiros irmãos ali que foram herdando o aprendizado diretamente dos apóstolos. Nós aprendemos isso muito com a aula do irmão Rafa, tá tudo salvo aí, você que perdeu
essas aulas, está tudo salvo aí em nosso YouTube, nosso canal da igreja. Irmãos, a gente vê que aqueles homens de Deus, eles viviam por uma questão de vida. Eles tinham um objetivo da vida deles, era único, era específico, que era o cumprimento, o efetuar do chamado de Deus sobre a vida deles. Muitos desses homens largaram tudo, deixaram tudo, para viver um ideal de Cristo, para viver o reino de Deus, para viver o chamado do Senhor, para viver o ministério do Senhor sobre a vida deles. E eles viveram muito daquilo que o profeta Isaías, eu não lembro exatamente o capítulo, mas os irmãos que estiveram aqui podem me ajudar. Quando Isaías tem aquela visão que ele fala, ai de mim, que ele está na presença de Deus, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, até que... Desculpa, Rafa? Isaías 5, né? Capítulo 5 e 6. 6, 5? Obrigado, irmão Ronaldo e irmão Rafa. Isaías 6, 5. E ele fala, olha, ai de mim, e naquela visão que ele tem, o anjo vem, pega ali, né, aquela brasa viva, com uma tenaz, e passa nos lábios dele, e purifica, né, ali. Então eu entendo que ele é purificado, enfim, tem um contexto ali dentro, mas o que eu quero chegar é quando Deus está falando, né, quem eu enviarei? E Isaías já prontamente fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vejo que aqueles homens do contexto da igreja primitiva, irmãos, eles viviam muito claro isso, essa realidade. Quando havia alguma coisa da parte de Deus, uma cruzada evangelística, um ide do Senhor para atravessar fronteiras e fazer missões, aqueles homens viviam muito isso, eis-me aqui, envia-me a mim. E até hoje existe, né, homens e mulheres que vivem assim, Senhor, eu largo tudo, deixo tudo, por amor da Tua obra. Homens e mulheres que entregaram a sua vida. Inclusive, irmãos, vamos ter uma peça aqui em setembro, o último domingo de setembro, se Deus assim permitir, né? A peça foi postergada, porque é uma peça um pouco mais prolongada. O irmão Igor está elaborando bem essa peça e está ficando muito... assim, muito enriquecedor, irmãos, para a glória de Deus. Vai ser lindo, assim, vai ser muito bonito. Uma peça muito impactante, forte. O Espírito Santo vai falar muito aos nossos corações e tem totalmente a ver com esse tema, né? Os irmãos que entregaram a sua vida por amor a Cristo. E a gente via, irmãos, que naquele contexto existia muito, ou até hoje existe, né? Até hoje existe. Mas dentro, por que eu estou puxando esse lá de trás e trazendo para os nossos dias? Porque nesse mundo pós-moderno, mundo que a gente vive muito moderno, da tecnologia muito avançada, o mundo que eu acredito que talvez como nunca, irmão, se a gente for estudar, puxar parâmetros, pesquisas, levantamentos que são feitos, a gente vai ver que talvez nunca como antes o ser humano foi tão ateu, tão descrente de Deus. Talvez o ateísmo nunca seja tão grande no mundo que nós vivemos como nos dias de hoje. Se a gente for analisar, fazer pesquisas no próprio Google, aí a gente vai ver que o ateísmo cada vez mais, irmãos, cresce disparadamente. Porque o ser humano nunca teve respostas tão prontas, tão rápidas, tão imediatistas como no mundo que a gente vive hoje. Né? Hoje está tudo aqui na palma da nossa mão. Eu estou usando aqui meu celular para ter as minhas anotações. E se eu quiser tirar alguma dúvida rapidamente aqui, eu já entro na internet, acesso, vejo opiniões de cientistas, vejo opiniões de especialistas, vejo opiniões de repórteres, enfim, de internautas. É tudo muito rápido. E nunca foi tão fácil ter informação, tão fácil a checagem de informações, enfim, de conversar com pessoas de outro outros países. Enfim, irmãos, com o avanço da tecnologia, tudo mais, o mundo ficou mais fácil. E a gente tem mais respostas, né? A gente consegue checar as respostas com mais rapidez. E talvez por essa ciência tão forte, né, o ceticismo começa a crescer e tomar conta dos corações.
E a gente vê no mundo que muito se vive em prol de redes sociais. Eu tenho usado muito esse exemplo aqui, né, nas minhas aulas. Não sou contra a rede social, não é nada disso. Sempre gosto de deixar isso bem claro. Mas pessoas vivem para mostrar o que não são realmente na sua vida. Querem mostrar uma felicidade que talvez não tenha. Querem passar parâmetros de vida que talvez não vivam realmente. Irmãos, nunca como antes a gente precisou ser tão aceito, né? Antigamente eu via que os adolescentes precisavam ser muito aceitos, né? Os jovenzinhos, dentro das tribos que eles se relacionavam, dentro do contexto social, eles precisavam ser, até hoje, né? Precisam ser aceitos, porque senão eles são tirados pelos coleguinhas, eles não, então busca sempre aceitação. E hoje em dia os adultos são assim também. Querem viver uma aceitação, buscar a opinião dos outros, querem estar sempre dentro de um contexto de opinião muito perfeito do mundo que nós vivemos hoje. E a gente vive isso muito claro hoje em dia, é muito evidente isso. E talvez como nunca, irmãos, a igreja de Cristo é inserida dentro de um contexto desse. Ah, Felipe, mas a gente não é ET, a gente não é extraterrestre, não tem como a gente não viver no mundo enfim, não participar do que o mundo nos oferece, porque a gente trabalha, a gente tem a tecnologia, a gente usa as nossas mídias sociais, não tem como a gente fingir que a gente não participa de nada disso, e realmente não é isso, irmãos. A gente não mora ainda na Jerusalém que está nos preparando, a gente não foi para o céu ainda, a gente tem que desfrutar dessa vida com sabedoria, com discernimento espiritual e aproveitar de tudo que a vida nos oferece. Mas talvez como nunca a igreja está inserida num contexto de amar a si mesma e amar ao mundo mais do que todas as coisas. Irmãos, talvez cada vez mais a gente viva pelos nossos ideais. Irmãos, cada vez mais a gente viva pelos nossos ideais. A busca desesperada hoje pelo sucesso, porque o mundo exige isso cada vez mais. A gente pode perceber que pais, mães se estrepam, desculpa a palavra, para poder dar um sustento melhor pelas suas famílias, porque quanto mais o mundo se evolui, mais isso é exigido de nós. No mundo secular, mais isso é exigido de nós, sustentar as nossas filhas, os nossos filhos, nossas famílias. Hoje talvez só o homem muitas vezes não dá conta de suprir as demandas financeiras. A gente vive num mundo que hoje custa muito caro em viver. Muito caro. Irmãos, é simples, é só a gente raciocinar. Quanto mais tecnologia, quanto mais disponibilidade de oferta tecnológica, mais caro vai sendo para se viver. Hoje em dia uma criança de 6 anos, 5, 4, 3 aninhos, se você for perguntar o que você quer ganhar de presente, quase certo que ele vai falar um celular. Mas é quase certo que ele vai te pedir um celular de presente. Porque a gente vive num contexto inserido desse, irmãos. Eu me lembro que quando eu era menino, a minha alegria era ir pra rua jogar bola. A minha felicidade maior é quando tinha uma bola nova, para eu poder chutar com os meus amigos, jogar bola. E se minha mãe não chamasse para comer, eu nem entrava. Eu tinha até medo quando eu estava com fome de entrar, porque eu sabia que se eu entrasse, minha mãe falava, não vai sair de novo. Então eu ficava com medo de voltar para casa para comer, às vezes com frio, com fome, às vezes começava a esfriar. Eu me lembro que às vezes estava sem blusa, né, que de manhã era quente, a gente jogando bola, e ficava no final da tarde e começava a esfriar. Aí a gente pegava, tirava a manga da camiseta assim, né, jogava o braço para dentro, ficava com os braços dentro da camiseta para não entrar, para pegar uma blusa, com medo das nossas mães, não deixar a gente voltar para a rua. Era muito engraçado, irmãos. Então eu vivia no contexto desse, eu ficava doente se eu não fosse para a rua. Eu preferia que, se eu aprontasse, minha mãe falasse assim, ó, você não vai, está de castigo. Você vai ficar uma semana sem sair para a rua. Ah, irmãos, aquilo para mim era morte. Eu preferia levar uma surra, ficar todo marcado, do que ser proibido de ir para a rua. Porque era o contexto que eu vivia. Hoje, as nossas crianças e os nossos jovens, o contexto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso eu estou falando de 25, 20 anos atrás. Hoje é totalmente diferente. As crianças querem cada vez mais coisas tecnológicas, eles vivem uma realidade muito diferente. Irmãos, e vai ficando mais caro de se viver. Vai ficando mais caro de você implementar o que o mundo oferece. Eu não estou falando o mundo no sentido errado, mas de tudo que o mundo oferece para você manter a sua família.
E sem contar as situações que a gente passa, né? Inflação, guerra, contexto político que vai nos afligindo, a inflação vai comer o nosso dinheiro. E cada vez mais a gente tem que trabalhar mais. Isso é sazonal, né, irmãos? Ou seja, de tempo em tempo ocorre momentos como esse que a gente está vivendo, de altas de alta de inflação e tudo mais, e isso é cíclico, né? Existem ciclos que tornam isso evidente. E, irmãos, e cada vez mais nós somos exigidos a viver e a se apegar, e o mundo nos impõe isso, você tem que ter sucesso, e tudo hoje que gira em torno de um sucesso pessoal. Nada mais é do que você ter bens, do que você ser alguém que ostenta os seus bens numa rede social, dentro do contexto de você ter cada vez mais luxo para mostrar, cada vez mais viagens, cada vez mais corpos perfeitos, cada vez, enfim, a gente tem que vir, e eu estou colocando entre aspas aqui, tá? Nós somos maduros aqui, eu espero que os irmãos estão entendendo o que eu estou colocando. E a gente tem que viver uma situação dessa, porque se você não ostenta o que você tem, você não tem sucesso. Você não é próspero, você não é uma pessoa de sucesso, como se o sucesso fosse em torno somente do que se é financeiro, do que se é palpável. O legado hoje que o mundo passa para as famílias, para a sociedade, é que nós precisamos ter sucesso. E o nosso sucesso está pautado naquilo que nós temos, naquilo que nós mostramos. Pode falar no microfone, Ronaldinho, por favor. Felipe, mas você está falando assim, por exemplo, talvez já ficou meio confuso aí, porque você está falando uma vida cristã ou uma vida geral? Porque aí eu vou chegar lá. Porque aí, por exemplo, quem está vendo está entendendo que seria uma vida cristã que está sendo assim. Aí tem que separar para você. Então eu vou chegar lá, Ronaldinho. Você está muito apressado. Calma aí. Está muito ansioso, Ronaldinho. Mas é boa a sua colocação, porque eu consigo entender o que os irmãos estão captando. Mas eu vou chegar lá, os irmãos já vão entender. Então, irmãos, o mundo nos impõe isso. Esse sucesso. E a gente vê que esse sucesso muitas vezes é colocado para dentro da igreja. Entenda aqui entre aspas. Muitas igrejas adaptam isso, toda essa introdução que eu estou colocando dentro do mundo secular que nos impõe isso. As igrejas trazem porque entende que o sucesso é o que o mundo fala. Então a igreja traz como forma de ter sucesso dentro da igreja, para atrair cada vez mais pessoas, porque talvez muitas igrejas, eu não vou citar nome porque eu não quero ser leviano, mas muitas igrejas, entre aspas, tem-se o sucesso com a quantidade de membros que tem, e não é a questão de vida plena com Deus, mas de arrecadação. Quanto mais membros tem, mais arrecadação tem. A igreja, muitas igrejas hoje, elas querem viver um sucesso de tamanho, de proporção, daquilo que representa um sucesso de um homem só, porque um pastor imponente, um pastor de sucesso, ele tem que ter uma igreja suntuosa, com muitos membros e com arrecadação milionária. Muitas vezes isso é imposto dentro da igreja. E a igreja prega o seguinte, a igreja, eu coloco entre aspas, tá, irmãos? Nós vamos entendendo aqui. A igreja prega que o sucesso em Deus é você ser próspero financeiramente. Irmãos, entendamos que prosperidade, até mesmo segundo a Bíblia, não se refere apenas a dinheiro, bens, aquisição de bens. A prosperidade é uma coisa única numa vida de um ser humano. Então o ser humano, para ser próspero, ele tem que ter a sua vida equilibrada como um todo. É claro que o que a Bíblia prega e nos ensina, que um homem próspero, um homem que tem a sua família, os seus filhos pautados na ordem de Deus, e ele vai bem em seu ministério, em sustentar sua família, ele vai bem com caráter ilibado, ele vai bem dentro de uma sociedade, é tudo um contexto. Tudo um contexto. E é claro que a parte financeira faz parte, mas não é no sentido de ser rico numa ostentação. Irmãos, a Bíblia nunca nos ensinou isso.
Para eu ser próspero em Deus, eu tenho que ser um homem rico, tenho que ser uma mulher rica, de muito sucesso, e eu tenho que esbanjar que Deus está me dando esse sucesso, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, e olha só o que Deus faz comigo. Né? Tem algumas igrejas que até pregam, né? Eu sou a igreja de tal, porque eu tenho sucesso. Né? Quem nunca viu numa propaganda lá, eu sou a igreja tal, né? Mostra todo o sucesso, antes de eu chegar na igreja eu era falido, estava com dívidas, não sei o que, agora depois de 6 meses na igreja eu tenho 3 empresas. Irmãos, é um negócio absurdo. E muitas igrejas introduzem isso, irmãos, e faz com que os seus membros amem mais o mundo do que a Deus, e coloca Deus no meio desse balaio todo aí. Coloca Deus no meio dessa questão toda e vira um salseiro só. Porque é como se Deus fosse o Papai Noel eterno que está lá pronto a nos dar tudo aquilo que nós queremos. Mas é que a vida que Deus fala que nós temos que viver não é que Ele tem que implementar o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que Ele quer. Né? Quando Isaías tem, que nós citamos aqui, que os irmãos colocaram lá, Isaías 6:5, dentro daquele contexto do texto, quando ele fala, envia-me a mim, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está amando a Deus. E muitas vezes, irmãos, a igreja que se torna fria, que se perde em sua caminhada, ela introduz o sucesso mundano como se fosse o sucesso que a igreja tem que viver. Mas a igreja deixa de viver o eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? E não a minha, né? Como o nosso mestre nos ensinou na oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes a igreja que se perde, irmãos, em sua caminhada, ela acaba amando o mundo. O mundo é atrativo e tudo que envolve o mundo, toda essa introdução que nós fizemos aqui, tudo que envolve, irmão, vai muito mais além. A gente poderia trazer uma aula específica só disso, ficar só disso, domingos falando disso. Foi só uma introdução, mas acaba se amando mais o mundo, o que há no mundo, do que a igreja, irmãos, e nós temos que tomar cuidado, para a gente não embarcar numa ideologia dessa. Eu não estou nem falando da ideologia do mundo, eu estou falando da ideologia que muitas vezes as igrejas implementam como a forma certa de viver. E muitos correm atrás disso como se Deus fosse esse idealizador de vida de sucesso. E a gente acaba esquecendo que a Bíblia fala que é morte. É morte, o Evangelho é morte, é largar as nossas questões. Senhor, mas eu não quero fazer. Eu não quero largar a minha vida, mas Deus tem um chamado e fala, filho, não é isso que eu tenho para você, filha, não é isso que eu tenho. O que eu tenho é totalmente diferente da sua perspectiva. Amém, Senhor, não é o que eu queria, mas é o que o Senhor quer. Irmãos, muitas vezes a realidade de Deus é essa para as nossas vidas. E olha, machuca. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Olha para a vida de Paulo, que Paulo passou, preso injustamente, várias vezes, passando por várias circunstâncias. Paulo ali apanhou não sei quantas vezes pelo nome de Cristo injustamente, mas vivia, e como a frase que o pastor Francisco sempre usa de Paulo, que ele dizia, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol da obra de Deus. Irmãos, isso olha, tem que estar vivendo mesmo pelo Espírito Santo. Porque apesar de Paulo ter sido um homem muito resiliente e ter levado isso com afinco, não eximiu ele de ter sofrido as dores disso. Dessas circunstâncias cruéis que o mundo massacrou ele, o sistema massacrou, moeu Paulo. Irmãos, ele sofreu, mas sofreu demais. Mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma tratativa, ele tinha uma mudança, ele era regenerado, ele tinha algo de Deus. Ele tinha algo de transformação dentro dele, ele sabia a realidade que ele vivia, que era a realidade de Deus. Irmãos, dentro disso que nós estamos falando, eu peço que os irmãos abram lá em Tiago 4. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4.
Recebi aqui um compartilhamento das nossas mídias sociais. O irmão que está colocando para nós aqui, lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, está dizendo que fala sobre a ostentação dos bens, mostrando que isso não vem de Deus. Olha, muito obrigado. E lá em 1 João 2 vai dizer o seguinte: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha isso, irmãos. Muito obrigado, irmão. Você compartilhou aí. O Igor me mandou aqui. Essa ostentação que o mundo traz, irmãos, isso é totalmente contra a Bíblia. Versículo muito pautado aqui ao tema. Muito obrigado pelo compartilhamento. Vamos ler também lá em Tiago 4:4. Todos acharam, irmãos? A minha versão diz assim, ó: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, que versículo forte. Que versículo pesado. Que versículo pesado, um conteúdo pesado, um conteúdo maciço, né? Irmão, Pode falar, pastor. Na minha versão aqui diz assim: adúlteros e adúlteras. Adúlteros e O adúlteras. seu fala infiéis, né? O meu fala infiéis, pastor. Aqui fala adúlteros e adúlteras. Meu Deus, olha, forte, hein? Forte demais. Forte demais. Ô Rafa, o pessoal tá me mandando aqui que a live acho que tá sem câmera. Você pode ver lá se desbugou pra mim, por gentileza? Por favor. Ô Felipe, Ô, pode falar, Ronaldinho. No século existia um pai da igreja chamado Lacicínio. Ele fazia parte ali do teatro, ali de Roma. Quando ele se converteu, ele via que não havia uma visão de um cristão participar de teatro. Porque ali os teatros, ele fazia o quê? Muitas cenas obscenas, coisas que trazia ao mundo, porque era o espetáculo daquela época. Aí ele abriu a mão disso, aí falou para os pais da igreja, um deles foi Clemente de Roma, falou assim, ó, eu acho que eu vou ensinar para os cristãos essa profissão nova, né? Aí ele falou assim, ó, será que convém para um cristão aprender teatro, sendo que vai ter cenas obscenas, a homossexualidade vai estar envolvida, mímicas de pornografia, será que isso convém? Aí ele pegou e falou assim, não. Ele falou, então não ensine isso para ninguém. Aí ele abriu a mão. Aí ele falou, mas isso é o meu sustento. Aí Clemente de Roma falou assim, olha, se você não tiver condições, eu não conheço quem é você, mas se você não tiver condições, pode vir para onde que eu estou, que eu vou sustentar você, se você se converteu. Então abriu a mão de uma profissão, mas que trazia o ridículo, a escândalo ao meio do cristianismo ali, do começo, segundo século ali, 136 mais ou menos, e ele abriu a mão para um dos pais abrir. Só que hoje a gente vê outra realidade, né? E também Clemente de Roma fala assim, referente assim, por exemplo, um rico ele sempre teve tudo. Nós que conhecemos Jesus e abrimos as mãos das nossas riquezas, então para nós todo dia o viver com Cristo já é lucro. Então se eles não conseguem viver com riqueza, então eu dou o que eu tenho para eles, porque eu sei que eles não conseguem suportar, porque se eles perderam tudo, eu consigo. Então olha que experiência que os pais da igreja nos ensinam. Isso ali no começo do segundo século ali, entre 135, por ali. A gente vai ver isso, para não trazer o escândalo no meio do cristianismo, que era o começo que estava se sendo expandido, né? É uma lição para nossas vidas. E hoje a gente, assim, correndo sempre atrás de algo, sempre atrás de sucesso. Se fosse o pessoal ímpio, que não conhece a palavra, que está vedado os olhos, tudo bem. Mas isso é o povo cristão, está numa cegueira, numa vida de, sabe, querendo bens, querendo ser conhecido, querendo, a estrela que nós pregamos é Cristo. Nós temos que estar sempre escondido, bem longe, que faça tudo para Cristo, e nós nunca aparecemos, mas hoje é diferente, né? Exatamente. Que ilustração bonita, irmão Ronaldo.
Isso que nós falamos de pais da igreja, né? Isso lá atrás e tal. E são realidades que se vivem até hoje, né? Quantos irmãos largam as suas vidas de sucesso? Quem nunca viu aí nas mídias homens que faziam trabalhos de, sei lá, cinema, novela, que deixaram essa questão, né, para não se escandalizar, abrir mão disso, para viver uma realidade de Deus, para viver um chamado. Irmãos, eu entendo que esse chamado ele é aberto para todos, né? Ele é aberto para todos. Ide é aberto para todos. Só que nem todos têm isso queimando dentro dos corações, né? Nem todos. Porque às vezes a gente pensa também, irmãos, que o id de Deus é somente a gente ir, fazer viagens, a gente ser missionário. Não é só no macro, é no micro também. Eu vejo muito evidente isso. Rafa, voltou a imagem? Qualquer coisa, fecha ela, a tampinha, tira o plug assim, ó. Aí fecha, abre de novo e conecta o cabinho de novo aí, por favor. Aí eu acho que ela volta. Irmãos, e eu vejo muito claro essa questão de a gente fazer... Obrigado, Rafa. A gente fazer não somente o macro, mas o micro. Por exemplo, quem tem um chamado realmente evangelístico, que isso queima, eu vejo igual aqui na nossa igreja, todo respeito usar o exemplo dos irmãos, o irmão Ronaldo, a irmã Camila, eles sempre trazem pessoas. Onde eles passam, que eles mudam, se eles mudou de casa ali no quintal, eles estão sempre evangelizando. E isso é uma realidade, irmãos. Às vezes a gente acha que viver o evangelho é a gente fazer missão, viajar para a África, para a Ásia, e não é. Irmãos, a gente está na igreja aqui, você colocando em prática o seu chamado para Deus, você está fazendo algo para Deus. Você está colocando em prática, Deus te chamou para um ministério, Ele te separou, ardeu no seu coração, ministrou no coração dos pastores da igreja, da liderança, olha, separa para aquilo. E você passar a fazer isso, irmãos, você está vivendo para algo de Deus, você está ministrando para vidas. Você entende? Cada um no seu chamado. Você tem um dom evangelístico, você fazer o seu evangelismo. Você tem dom de mestre, você fazer isso. Aqueles dons que depois lá para frente a gente vai ver aqui, que Paulo descreve, cada um fazendo o seu chamado. Importante, irmãos, a igreja identificar o que é o meu chamado. Para que Deus tem me chamado? Para que Deus me separou? O que Deus quer que eu faça? Ainda não identifiquei meu ministério. Mas eu estou comendo aqui pelas beiradas, estou evangelizando onde eu passo, a porta que Deus abre, a casa que Deus abre, eu vou, eu entro, eu faço, eu ministro a palavra de Deus. Dentro de um chamado, irmãos, isso tem que arder em nosso coração. E muitas vezes isso acaba perdendo sentido na nossa caminhada cristã. Porque a gente se envolve com as nossas questões, a gente ama mais a nós mesmos, acabamos amando mais a nossa questão de mundo, a nossa questão de vida, que a gente acaba se perdendo. E às vezes a nossa vida acaba perdendo sentido. E como a gente vai trazer sentido para a vida dos outros dentro de um contexto espiritual? Já passo para você, irmão Ronaldo. Dentro do contexto espiritual, como a gente vai passar se a nossa vida, a nossa casa muitas vezes está perdida, a nossa caminhada está perdida? Dentro de um contexto de mundo, porque a gente quer viver o nosso ideal de mundo, e a gente acaba se perdendo, irmãos, e a gente não consegue ser produtivo, porque nós estamos mortos em nós mesmos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu quero dar algo para alguém, se eu quero dar esse óleo aqui para alguém, o óleo ungido, ele tem que ser meu, eu tenho que ter ele para eu chegar e falar, toma, isso aqui eu te dou. Eu não posso pegar do outro, isso aqui é da igreja, eu não posso pegar isso aqui da igreja e dar para alguém, falar, eu estou te dando, opa, não é meu. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu quero dar Espírito Santo, se eu quero dar a vida, se eu quero dar, eu tenho que ter o poder, eu tenho que ser revestido de Deus, eu tenho que ter a unção de Deus, para que quando eu ministrar sobre as pessoas, para que eu quero trazer cura na vida, eu quero pôr a mão, os enfermos ser curados, eu tenho que ter algo de Deus. Eu tenho que estar dentro do ideal de Deus para viver essa realidade. E quando a igreja passa a não viver essa realidade, porque a igreja não está tendo o ideal de Deus. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Pode falar, irmão Ronaldo, por favor. Em cima do que o irmão falou, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala assim: e não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente,
para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o chamado que você tem. Então, procure saber ao Senhor. Senhor, e aí? Opa, Romanos 12, versículo 2. É isso. Procurar saber qual que é agradável, o que eu posso fazer, o que é agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Pronto, é isso. Exatamente. Ótima colocação, irmão Ronaldo. Ótima colocação. Viver a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus, a gente coloca isso como se fosse a boa, perfeita vontade minha dentro do que Deus tem para mim. Irmãos, isso é muito evidente. Quantas vezes eu já vi igrejas neopentecostais usando isso, né, esse tema, né? Você tem que viver a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Só que usa a nossa ideologia de boa, perfeita vontade, agregando-se a Deus, como se Deus fosse fazer a nossa, para a gente viver a nossa na permissão dele, dirigida por ele. Mas é o contrário, a gente tem que viver a dele, entendeu? E nós fazemos a dele. É totalmente oposto, né? Totalmente oposto. Tiago 4, como nós lemos, irmãos, versículo de conteúdo maciço, hein? Aqui não é leitinho não, aqui é feijoada. A carta de Tiago, ele já metia feijoada. Às vezes João, em suas cartas, às vezes ele acabava dando feijoada, mas ele dava leitinho também. A carta de Tiago, mano, não tem leitinho, é só feijoada, só conteúdo pesado mesmo, assim, de alimentação pesada, né? E quando o Tiago fala que infiéis, se vocês quiserem ser amigos do mundo, Felipe, isso quer dizer que eu não posso ter amizade com ninguém do mundo? Não é isso, não é isso. Quer dizer que eu não posso me relacionar com alguém do meu serviço, não posso ter ali, conversar, ter uma amizade sadia? Não é isso, não. O problema, irmãos, é a gente querer ser amigo de Deus, ser amigo do mundo, é justamente essa aceitação. Eu não sei se, irmão Rafa, não sei se você tem bem esclarecido aqui, ou algum irmão, dentro do contexto original que se coloca aqui, né, dentro da palavra original, isso aqui é claro, é traduzida para nós podermos entender, mas eu entendo que o contexto imediato disso daqui é o amigo, ter amizade, é buscar aceitação como um adolescente busca, como nós colocamos. Para eu ser aceito, eu preciso me enquadrar. Se a minha tribo, os meus amigos, a sociedade em que eu vivo, o meu contexto, né, estou falando aqui como adolescentes, né, jovenzinhos, que buscam essa aceitação dos amiguinhos fazer, eu tenho que fazer também, senão eu não sou aceito. Eu entendo que o sentido original que o Tiago está colocando é isso. Olha, a sua amizade com o mundo é você querer ser aceito e viver totalmente na aceitação deles. Você abrir mão dos preceitos de Deus para viver um contexto idealizado pelo mundo. Então eu sou amigo do mundo, então peraí, eu tenho que viver o que o mundo me fala, as regras que o mundo me ditam. Não é isso. Não é isso que nós temos que viver. Nós temos que ser amigos de Deus. Vivemos no mundo, temos que respeitar as pessoas dentro de um contexto que elas vivem totalmente diferente do nosso. Respeitar sim, mas peraí, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus ideais, eu vivo segundo uma moral que a Bíblia me impõe, não é a moral que o mundo faz, que a moral do mundo é relativa, a minha moral não é relativa, a minha moral está dentro da Bíblia, eu vivo os preceitos de Deus. Eu vivo a realidade de Deus para mim. Eu vivo dentro daquilo que Deus fala que é família, dentro do que Deus fala que é sucesso, dentro do que Deus fala que é prosperidade, dentro do que Deus me ensina como conduta de vida. É isso que eu tenho que buscar para mim. Eu não posso ser amigo do mundo. Rafa, quer falar? Ô Fê, eu achei interessante esse tema, é um tema muito atual mesmo. E quando eu estava fazendo aqui algumas anotações, pegando o gancho do Ronaldo, quando você tem ali os pais apostólicos, os apologetas ali daquela época, eles não tinham a teologia, eles não tinham a explicação de nada. Verdade. Só que é interessante porque o que eles se convertiam, aí eles falavam o quê? Como é que nós vamos fazer agora? A gente se converteu, e aí? O que nós temos que fazer? E os apologistas, eles falavam o seguinte, cara, nós não estamos interessados em explicar o que é Deus, porque eles nem tinham essa noção. Perfeito, nossa. Mas era interessante porque eles falavam assim,
como João, pelo que a história fala, foi o último dos apóstolos ali em termos de estar vivo, Certo. ele ensinou uma coisa interessante para eles que foram passando de geração em geração, que foi o seguinte: cara, você quer seguir a Cristo? Então você tem que imitar a Cristo. E como eles já tinham o Antigo Testamento, como eles já tinham a Septuaginta com eles, qual era o segredo deles? Era juntar a Septuaginta junto com a vida de Cristo e viver uma vida de santidade. Porque eles falavam que o exemplo era Cristo. Então tudo que Cristo fazia ou fez naquela época, eles teriam que fazer igual. E aí você vai adiantando um pouco, porque eu acho interessante esse tema, porque nós, antigamente, nós fazemos assim, era de dentro para fora. Como assim? A Bíblia era o espelho para nós. Então, saía da Bíblia para fora. Ela era o centro. Hoje está ao contrário, hoje é de fora para dentro. Então, quer dizer, o contexto secular, ele tem que ser maior do que a Bíblia. E é interessante, Fê, porque se você pega aí depois é um tema muito bom aí da teologia liberal, que é onde entrou esses conceitos, porque eles tratam a Bíblia como tirando toda a santidade apenas como uma regra de conduta, por isso que se tornou liberal. Eles querem mostrar o quê? Que é de fora para dentro. Então, quer dizer, não é mais a Bíblia que é o centro de todas as coisas, mas sim o ser humano. E aí é onde entra todas essas papagaiadas aí que você está falando aí. E a respeito de Tiago, você falou perfeitamente. Porque a inimizade aqui não é você deixar de conversar, porque nós não somos também extraterrestres, nós somos seres humanos. E nós temos que ter a interatividade com o pessoal. Mas é você se abster, como lá em Salmos 1, né? Exatamente, é isso mesmo. Nossa, muito, muito boa essa colocação, que os irmãos que não tinham teologia aplicada, irmãos, assim, a teologia nem estava definida, elaborada, não existia, nem o cânon estava fechado exatamente. O Novo Testamento veio muito depois, igual o Rafa está colocando, depois do século IV, irmãos. 400 anos depois de Cristo foi fechado, definido, concílios que rolaram e tudo mais, definições, brigas, fogueiras, mortes que foram feitas por conta de finalizar o cânon. Os irmãos não tinham teologia, irmãos, aplicar como nós temos hoje, tudo bem definido, tudo bem explicado. Às vezes, claro, a teologia às vezes se divide em algumas opiniões e alguns temas, mas está tudo bem aplicado hoje, mas é muito mais fácil, né? Mas os irmãos não viviam por uma teologia, né? Eles viviam pela palavra, pelo que realmente muda a vida de uma pessoa, como o irmão Rafa colocou perfeitamente. Nossa, é perfeito isso. O que mudava as vidas, irmãos, não era saber do contexto da teologia aplicada, não era a palavra de Deus, o que transformava, o que transforma ainda um homem, é isso. Eu ouvi uma ministração esses dias, de um pastor falou, irmãos, o ser humano, ele não precisa da teologia, não que não seja boa, mas não é essencial. Ele precisa viver Cristo, ele precisa viver a Bíblia. Isso é uma realidade, irmãos. A teologia não vai servir para todos. Ela tem que ser aplicada como auxílio da palavra de Deus, porque traz uma alusão para nós, né? Traz a explicação de muita coisa. Mas o que muda vidas é a ação do Espírito Santo dentro da palavra de Deus, irmãos. Nossa, é lindo isso, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Então, dentro do contexto que João está falando, é justamente isso, irmãos. A gente não precisa ser amigo do mundo no sentido de buscar aceitação. É viver uma transformação que tem que ser verdade em nossas vidas, tem que ser verdade. Se for fingido, irmão, se for forçada, a gente não vai viver, porque não é uma realidade. Se nós não fomos transformados por Cristo, viver a realidade, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu me lembro de uma ministração disso. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, ou seja, se a gente deixa de estar em Cristo, a gente não é nova criatura, há uma condição para ser novo. A condição de ser novo é estar em Cristo, é estar nele, é viver nele. Glória a Deus por isso. 1 João 2, o irmão aqui nos trouxe aqui, 1 João lá 2 também, que fala que a ostentação dos bens não é da parte de Deus. Eu quero falar também em 1 João 2, o versículo 15, os irmãos que puderem abrir aí, quiserem abrir.
1 João, primeira carta de João, capítulo 2, o versículo de número 15 até o versículo de número 17. Que vai pegar João falando, mesmo João tendo uma calmaria, trazendo um ensinamento mais calmo e tudo mais, mas aqui João também já está introduzindo um alimento mais sólido aqui também, ó. Está falando 1 João 2, primeira carta de João 2, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, isso aqui é lindo. Porque João ele está falando, olha, se você está amando o mundo, não provém de Deus esse sentimento que você está. E tudo isso que você está amando é concupiscência dos olhos, da carne. E João ele acaba trazendo um sentido final, que é um sentido de eternidade. O que João ele acaba aqui falando até o versículo 17 aqui. Ele fala, olha, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ou seja, tudo que há no mundo, a gente pegando esse contexto aqui, dá para pegar emprestado as falas de Salomão. Lá atrás, muito antes de chegar João, Salomão falava, olha, tudo é vaidade, tudo vai passar. Os escritores de provérbios também, que não foi só Salomão, mas muitos outros também relatam isso, dentro de um contexto de vaidade, de cobiça do mundo, de ambição, sem um propósito de vida, simplesmente por ostentação, simplesmente por querer ser melhor do que os outros, por ter a vida totalmente pautada luxúrias e tudo mais, sem ter um ideal de vida, um propósito. Eles falam que tudo isso é passageiro. E João, pegando até dentro desse contexto, ele vai falar o seguinte, olha, se você tiver tudo isso, essa ambição toda, isso daí tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Olha o sentido de eternidade aqui, irmãos. Olha o sentido de eternidade, de que tudo vai passar, palavras do próprio Jesus, tudo vai passar, não ajunteis tesouros no mundo, ajunteis tesouros no céu, não busca isso como desesperador, o sentido pelo qual você vive, busque com diligência, claro, mas o seu coração tem que estar voltado para que é celestial, sentido, contexto de eternidade. É muito, irmãos, é muito forte isso. Eu aprendo muito quando eu leio isso aqui. Eu aprendo muito. Isso me esbofetia, irmãos. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas isso me dá a surra. Estou apanhando da Bíblia aqui, irmãos. Estou levando a surra da palavra de Deus aqui no sentido de correção. Preste atenção, Felipe, preste atenção. Irmãos, é muito gostoso quando a gente lê a Bíblia e a gente é confrontado. Para mim o Evangelho é isso. Quando eu pego umas ministrações que aquilo vai em mim, me arrebenta por dentro. Fala, olha só, olha o que você está vivendo, Felipe, a palavra de Deus sendo ministrada, que vem me confrontar, irmão. Eu amo palavra assim. Que vem me trazer o contexto de falar, volta para o trilho, você está indo para fora, volta para cá. Felipe, você está indo para fora, volta para cá. É claro que às vezes tem palavras de bênção, né, que Deus fala, olha, vou te abençoar, vou fazer isso, que também alegra os nossos corações e faz parte da caminhada. Só que quando tem muita palavra só de bênção, só de vitória, não tem uma correção, irmãos, me parece que foge um pouco do sentido do que a Bíblia traz, porque a Bíblia traz correção todo o tempo. Então, irmãos, o terceiro aspecto, e caramba, a hora vai embora rapidinho. O terceiro aspecto, então, é viver amando mais o mundo. A igreja que vai se perdendo, que se torna fria, ela ama mais o mundo. Então, o contexto que nós trazemos, irmãos, é dentro dessa ideologia que o mundo coloca e a igreja às vezes embarca até como parâmetro de conduta da própria igreja. Amar mais o mundo, que há no mundo, do que propriamente a vida com Deus, uma vida de correção, de transformação. Glória a Deus. Vamos entrar para o quarto aspecto, irmãos. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi colocado? Se tiver, irmão, pode levantar a mão aí, tá?
por favor. Então, o quarto aspecto, irmãos, nós já estamos caminhando para o final da aula. E de novo, eu vou ficar só em 2 aspectos, meu Deus. Mas o quarto aspecto é o seguinte: uma igreja fria relativiza as escrituras. Olha aí como o irmão Rafa colocou. Para ela, a Bíblia não é a palavra de Deus. Em virtude disso, colocam aquilo que se sente e acham ou pensam acima das verdades contidas na Bíblia. Irmãos, o irmão Rafa acabou de falar disso. Na sua fala ele falou disso. Ou seja, uma igreja que se torna fria, irmãos, ela começa a relativizar a palavra de Deus. Pouco tempo atrás saiu de um pastor de mídia, ele muito conhecido, e eu vou falar o nome dele aqui porque todo mundo sabe disso, né? O pastor Ed René. Eu era uma pessoa que eu sempre acompanhava, assim, sempre não, eu acompanhava com frequência, eu gostava das ministrações dele. Ele tinha não, acho que até hoje tem, né, ministrações com conteúdos teológicos assim muito bem pautados, assim, tinha um conteúdo teológico muito bem apurado, tinha uma ministração muito bonita. Só que ele teve a infelicidade de colocar que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Irmãos, isso foi uma reviravolta aí no mundo teológico, no mundo cristão, de pastores debatendo isso. E a gente sabe que não é uma ideia somente desse pastor. Muitas igrejas, eu coloco aqui entre aspas de novo, acreditam que a Bíblia tem que passar por uma reformulação do seu contexto e o contexto tem que ser atualizado. Irmãos, muitos acreditam que a Bíblia é machista. E machista dentro do seu contexto como cerne, não é só no que se tange no caráter de trazer a mulher como uma forma vil. Já passo para você, Rafa. Trazer a mulher como uma forma desprezível. Muitos acreditam que a Bíblia despreza e coloca só o homem como evidência, a mulher é desprezada. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Entende? Muitos acreditam que a Bíblia precisa ser contextualizada, porque o pecado não pode ser apresentado como pecado na totalidade que é apresentado aqui. Não pode. Você falar de ideologia, você fala de homossexualismo segundo a Bíblia, você não pode falar porque hoje é crime. Se você falar contra, você está sendo preconceituoso. Se você falar dos preceitos de Deus contra atos que o homem pratica, não somente de ideologias dentro desse contexto sexual, mas enfim, de qualquer outra circunstância, você não pode falar porque isso ofende, isso magoa, dentro do contexto do que o Rafa colocou, que hoje em dia o evangelho acaba se tornando, não é mais teocêntrico, né? É o homem no centro. É um negócio assim totalmente deturpado. Acaba se relativizando a Escritura. Irmãos, a igreja que relativiza a palavra de Deus, irmãos, já era, se perdeu. Quando acaba relativizando, olha, a Bíblia diz isso aqui, contra isso, mas olha, não é bem assim, o pecado não é bem assim. Pode falar, irmão Rafa, por favor. Não, Fê, só um versículo aqui, porque por favor. É interessante, Paulo instruindo Timóteo, e pega bem o que você vai falar e depois você pode explicar, porque fala assim, ó, em 2 Timóteo 4,3, fala assim, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Exatamente. E é interessante porque quando você pega aqui a sã doutrina, não é a doutrina criada pelo homem. Paulo está se referindo aqui à Escritura, a doutrina que Cristo nos ensina. Exatamente. Entendeu? Aí você pode desfrutar, porque eu entendo aqui que Paulo está dizendo, isso aqui... Lê de novo, Rafa, porque parece que isso aqui é agora, sabe? Isso daí era o cerne agora. Que eu tinha separado aqui, ó. 2 Timóteo 4, 3 não, então pode falar, desculpa aí. Lê aí, por favor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é interessante essa sã doutrina, gente, porque isso pega no contexto de hoje. Paulo está se referindo a Timóteo aqui à palavra de Deus, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Então quer dizer, traz irritação, sabe? As pessoas não querem mais ouvir, é o que você está falando só agora, entendeu? Amontoarão para si doutores, por quê? Porque ele vai explicar o que é certo e ele tira a essência da Bíblia.
É mais fácil você acreditar num cara que se diz doutor, vamos supor, em teologia, do que você analisar as Sagradas Escrituras. Aí ele vai montar para si doutores, aí ele remata o final, conforme o quê? As suas próprias concupiscências. Glória a Deus. Então quer dizer, é o que eu quero e não o que a Bíblia diz. Pronto. Glória a Deus. Fala aí. Rafa, não precisa me pedir desculpa, não. Eu abri para os irmãos participarem. É isso mesmo. Esses versículos, Rafa, que você leu, é o cerne da questão aqui. É o cerne da questão. E o 4, como o Rafa, e não se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E não só, né, desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Aqui é o retrato da realidade, né? Da realidade, pastor. Não, da realidade, irmãos. Isso daqui é o que nós acabamos de dizer. É como o Rafa colocou com muita... Irmão, é o Espírito Santo falando conosco. É maravilhosa a palavra de Deus porque parece que foi escrito em nossos dias, não é? Ontem, né, pastor? Parece que foi escrito ontem, né? Foi escrito ontem. E ver quanto tempo, então a palavra ela é bem atual, né? É para todos os tempos, ela se atualiza, né? Tremendo, irmãos. Olha, o Espírito Santo vai falando. Obrigado, irmão Rafa. Obrigado, irmão Ronaldo, pastor, que estão participando. Os irmãos estão na live aqui mandando também. Já vou ler aqui um comentário. Irmãos, é justamente isso que o irmão Rafa colocou. É justamente isso, irmãos. Eles escolhem doutores para si. E não são doutores segundo o que o mundo fala, igual o irmão Ronaldo colocou lá atrás. Porque o que o mundo vive é dele. É dele. Por isso que eu às vezes acabo divergindo em opiniões com alguns irmãos, alguns amigos, sobre a conduta até política que nós temos que viver no mundo. O que o mundo quer viver, irmãos, direitos adquiridos e tudo mais, isso daí é pertinente ao mundo. São direitos. Ah, eu quero fazer isso, quero casar assim, quero fazer... Faz, é do mundo, é deles. Não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com a palavra de Deus. O que eu tenho a ver é com a minha vida transformada. E eles ajuntam, irmãos, doutores, não é segundo a ótica do mundo, do que o mundo prega e vive. O que Paulo está falando a Timóteo é que eles são de dentro da igreja. É o povo cristão, é o povo, entre aspas, que se diz povo de Deus. Vão trazer doutores. Quem aqui não assistiu, irmãos? Quem não assistiu, eu aconselho que assista o debate do pastor César Cavalcante com aquela mulher, a Lana Holder. Você assistiu, irmão Ronaldo? Irmãos, assistem esse debate. Pastor César Cavalcante, ele chama a Lana Holder. Para quem não conhece a Lana Holder, quando era menino, ela se converteu e ela trazia em suas mensagens que Deus havia libertado ela da homossexualidade, porque ela é uma mulher que gosta de outras mulheres. Ela pregava que Deus tinha tirado ela dentro desse contexto, Deus deu um casamento para ela, o que ela pregava, Deus deu os filhos para ela e Deus tinha libertado, e ela pregava, ela ministrava contra essa prática segundo o que a Bíblia condena, não é contra a prática com preconceito com o mundo, nada disso, segundo o pecado que a Bíblia condena. E dentro desse debate, hoje em dia, ela voltou a essas práticas e ela usa a própria Bíblia para defender a prática que ela condenava antes, porque a Bíblia condena, não porque ela condenava a Lana Holder, ela usava o que a Bíblia condena. E hoje ela traz a Bíblia para o lado dela, trazendo contexto. Ela criou-se um texto fora de pretexto, que é fora de contexto da Bíblia, para usar defendendo a homossexualidade. Não casa. Então o pastor César Cavalcante é um homem de Deus, um teólogo muito bem preparado. Irmãos, ele tira todas as teses que ela coloca, mas com muita classe, assim, né, como a gente gosta de falar, né, de terno, assim, bem. Ele tira todas as teses dela. Não para afrontá-la, não para denegri-la. E ele ainda fala, Lana, com todo respeito ao que você pensa, mas a Bíblia não está falando isso. Ele vai com muito respeito, mas ele derruba todas as teses dela.
Irmãos, é muito interessante esse debate, mas é muito interessante. E muitos embarcam dentro desses doutores para viver o que eles querem viver, dentro do Evangelho. Como se o Evangelho fosse moldado por mim. Olha, eu quero viver o Evangelho, mas até a parte 3 aqui. Não, essa parte 3 aqui eu preciso reformular, porque ela me aperta. Essa parte 3 aqui do Evangelho, esse modo de conduta aqui, ele vai contra o que eu quero viver. Então, peraí, eu preciso mudar esse aqui. O restante eu até consigo viver, eu até prego de Deus, eu até sou bonzinho, faço caridade. Mas dentro disso aqui, não, vou mudar isso aqui. Isso aqui eu vou mudar porque tem que se adequar a mim, e não eu que tenho que adequar. Irmãos, o pastor César Cavalcante, ele fala uma coisa, uma frase dele assim que eu tenho, que eu acho perfeito. Ele fala, ó, infelizmente, Deus, ele não me aceita como eu sou. Ele pode me aceitar como eu estou, mas ele não vai me aceitar como eu sou. Ele vai me receber como eu estou, na verdade. Ele me recebe como eu estou. Mas ele não me aceita como eu sou. Eu tenho que me mudar segundo o que Deus espera de mim, irmãos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não dá pra gente relativizar a Escritura e viver. Não, até isso aqui eu vivo, mas depois eu preciso mudar isso aqui, porque a Bíblia hoje em dia não enquadra. Mas, irmão, não vai enquadrar mesmo. Mas aquela nunca, palavra, né, irmão? Vem como está. Você vem aí. como está. Agora a palavra vai transformar. Até porque nós conhecemos bem o versículo da palavra do Senhor, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura. Então o que acontece? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele está vivendo uma vida nova agora em Cristo Jesus. Tendo, por exemplo, né, Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Quer falar, irmão Ronaldo? Já completou? Tá na fiação. Essa é das antigas, tá na fiação. Irmão, mas é justamente isso. Mas é igual o pastor Francisco colocou, eu já tinha falado há pouquinho tempo. O que está em Cristo, mas se nós não estamos em Cristo, irmãos, a gente não é nova criatura. A gente pode ter passado por Cristo e ter mudado, mas depois, como o irmão Rafa ministrou, é o cão que volta ao seu vômito. Lá que Pedro fala, né? Volta ao seu vômito. É a mesma coisa. A gente é transformado pela palavra de Deus. Deus faz uma renovação, mas a gente fica igual a mulher de Ló, né? Poxa, mas a minha cidade está sendo destruída, né? Tá olhando para trás com as raízes lá atrás, né? Não é porque ela não podia virar o pescoço. Ela não se tornou uma mulher de sal porque ela desobedeceu a Deus, porque ela olhou para trás para ver alguma coisa. Não, ela olhou para trás no sentido dela ter se arrependido. Falou, poxa, eu estou saindo de lá. Minhas raízes estão lá, olha o que eu estou deixando, minha cidade está sendo destruída. O coração estava lá. Como o povo no deserto, né? Que fala, poxa vida, Deus nos tirou de lá do Egito, mas que saudade do pepino, que saudade da cebola. A gente tinha lá, a gente vivia uma vida desgraçada, desculpa a palavra. Mas vivia uma vida desgraçada lá, mas olha, a gente tinha o pepino, a gente tinha a cebola, a gente tinha a carnezinha pra gente comer, mas não tá vendo o sobrenatural do que Deus está fazendo, né? Irmãos, a gente vive muito assim. Poxa, Deus está colocando as coisas assim, fazendo o sobrenatural, às vezes não tá exatamente como a gente quer, porque nunca vai estar, né? Essa é a realidade. Mas Deus está colocando de noite, que está frio, né? Dentro do contexto ali do povo, no deserto. A coluna de fogo para iluminar, para aquecer. Durante o dia a nuvem que tampava o sol para ficar mais refrescante. Mas não me serve, não me basta. Estou com saudade do que eu vivia. Estou com saudade da promiscuidade que eu vivia, do sexo, do que eu vivia a liberar. Irmãos, quando a gente vive assim, misericórdia. Pode falar, pastor. Irmão, por isso que Jesus falou, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele, né? Não é digno dele. Então o povo do Egito ali, de Israel, saiu do Egito, estava assim. Eles estavam indo para frente, mas olhando para trás. Exatamente. O pensamento lá atrás, o que tinham deixado, e se esqueceram do que eles estavam caminhando para ganhar. Exatamente. Para adquirir da parte de Deus, né? Exatamente. Que era incomparável, né? Com aquilo que o Egito Nossa, oferecia. pastor, mas era muito incomparável. Mas muito incomparável. Pode falar, irmão. Felipe, mas assim, também a pessoa quer ser cristã, né? Tudo bem, tem uma caminhada e tem que ser os altos e baixos, mas
se o Filho o liberta, verdadeiramente eles vão ser livres das adaptações. Se eles querem sempre colocar algo que possa trazer ou adaptar, que possa trazer aquelas pessoas, tudo bem, isso não é pecado. O problema não pode permanecer e aceitar, falar, não, mas a gente vai perder tantos. Que perca, que fique 5, 6 aqui, porque nós sabemos que não é todos realmente vai ser salvo. Eu sei que pertence ao Senhor, eu não posso julgar, esse vai ser salvo, esse não vai. Mas, por exemplo, assim, nós sabemos aqueles que verdadeiramente dão os frutos, aqueles verdadeiramente que têm uma vida piedosa, verdadeiramente pessoas que gostam de estar conectado com as coisas do Senhor, entendeu? Isso é fato, você já consegue identificar, é visível, parece isso. Eu, por exemplo, nos meus olhos. Mas, por exemplo, se aquela pessoa verdadeiramente, se Cristo livrou ela das coisas que ela tinha, ela vai, é tudo automático. Senão ela tem que nascer de novo, não tem jeito, cara. Não tem jeito, pode fazer todo tipo de coisa que não vai ter jeito. Só vai ficar atrapalhando os outros crescendo mesmo, filho. Infelizmente. Por isso que Jesus falou, né? Muitos são chamados, poucos serão escolhidos, né? Porque tem muitos que estão dentro da igreja e são amigos do evangelho, né? E acham que o evangelho está certo, a vida está correta, é boa, mas só que ele não segue, ele não quer para ele. Exatamente. Às vezes a pessoa entende que a conduta, né, pastor Gomão Rafa colocou, a conduta de vida é o ideal perfeito, né, mas não quer viver o que realmente Cristo colocou, né, como negue-se a si mesmo e tal, só acha bonito. Exatamente. Mas, igual o irmão Ronaldo colocou, irmão Ronaldo, eu também não sou contra muitas igrejas fazerem algum tipo de evento, fazer algum tipo de sei lá, de liturgia diferente de uma de outra e tal, até por um certo alvo. Eu não sou contra isso. Eu sou contra igrejas que mudam o que a Bíblia fala. Adaptações do mundo que é contra a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela não vai falar pra gente o seguinte: olha, a igreja, quando ela se reunir, ela vai ter que primeiro cantar o louvor. Olha, não pode ser o louvor do cantor tal, tá? Tem que ser só do cantor Y. Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai falar, depois do louvor você tem que fazer isso. Depois... Não, ela não vai fazer isso. A Bíblia nos traz metodologias de conduta de vida. De conduta de vida no contexto geral. De mudança, igual o irmão Ronaldo colocou, e o pastor também. De mudança de vida. De contexto de igreja, irmãos. Se a igreja ela usa uma metodologia X, a outra usa uma metodologia Y, que se encaixa dentro da palavra de Deus, está tudo certo. Não existe uma forma perfeita e única, exclusiva. Não, a igreja tem que ser assim, né? A forma de pensar, o regimento interno, enfim, tem que ser dessa forma. Não existe, tem várias maneiras. Meu irmão, eles estão querendo fazer uma Bíblia que tira toda palavra que se diz pecado. Tudo aquilo que se diz pecado, eles querem tirar. Você imagina como é que vai ficar. Santidade já era, não é? Não existe mais, pastor. Não vai existir mais. Não vai existir mais. Então, precisa tomar muito cuidado quando for comprar uma Bíblia, né? Meu Deus. Mas é interessante, Procure né? alguém que tem conhecimento sobre aquela versão, né? Para que ele não pegue uma Bíblia e depois vai ter problemas sérios na vida dele. Verdade, pode falar, Rafa. Então, é tudo o contexto que nós lemos aqui com Timóteo, né? Paulo instruindo a Timóteo. Eu acho interessante, Fê, pegando aí o que você falou do René, né? Eu acho interessante a frase do Billy Graham, tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala assim, ó, a Bíblia, ela é mais atual, ela não é atualizada. Ele fala assim, ó, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Entendeu? Então, não adianta, foi o que o pastor falou aí, as pessoas vão tentar contornar, eles podem tirar tudo que eles não têm proveito da Bíblia, mas ainda assim, a nossa palavra de Deus, ela vai continuar perpetuamente, entendeu? Não tem como. É a promessa de Deus, é o que a teologia, aqueles teólogos liberais, eles querem tirar,
uma coisa que o Espírito Santo testificou no coração dos nossos Exatamente. irmãos, que escreveu essa palavra maravilhosa. E isso, irmãos, nunca, porque Deus é o Criador de tudo, nunca vai conseguir Exatamente. apagar. Exatamente. Glória a Deus por isso. Eu concordo plenamente. É igual a sua colocação, Rafa, é a mesma coisa do irmão Ronaldo. Pode ficar 5, pode ficar 3, 2, mas vai ter aqueles que se identificam e falam, não, isso é pra mim. Isso é meu, faz parte da minha vida, né? Eu quero, mesmo às vezes eu tropeçando, mesmo às vezes eu saindo fora do que a Bíblia fala, e ela vem e me corrige, opa, deixa eu voltar pra cá, como o pastor, né, que pegava aquele cajado com as ovelhas, está saindo do caminho, né? Volta pra cá. Por isso que o pastor, né, tinha um cajado para conduzir as ovelhas, né? Exatamente. Exatamente. O irmão Rafa tá falando, né? Quantas pessoas entraram na Terra Prometida, né? Daqueles que saíram do Egito, somente 2. E permaneceram até o fim, só foi de milhares de pessoas que saíram de lá, 2 entraram, irmãos. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Então, só pra gente terminar aqui, irmãos, o Espírito Santo falou tremendamente aos nossos corações. O irmão Igor mandou aqui mais um comentário aqui participativo. Ele colocou: um dos problemas também é que o desejo do pecado nasce no nosso coração e não fazemos como Deus nos ordenou. Nos permitimos que o desejo da carne domine nosso corpo e enfraqueça o espírito. Em Gênesis 4:6 diz: o Senhor disse a Caim: por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O desejo de amar o mundo bate na porta do nosso coração todos os dias, e precisamos dominar sobre eles. E isso conseguimos apenas com o nosso espírito renovado: jejum, oração, fortalecimento espiritual. Foi a contribuição do nosso irmão Igor aqui. Irmãos, é justamente isso, né, que ele colocou aqui sobre Caim, né? Caim desfaleceu o seu semblante porque ele não estava cheio de Deus, né? Caim é uma tipificação dessa igreja que entrou nesses 2 parâmetros que nós falamos hoje, né? Irmãos, a gente tem que viver segundo a palavra de Deus. Não tem como a gente desvirtuar, porque quando na ocasião de Caim ali, já estou terminando, na ocasião de Caim não existia a Bíblia ainda formalizada, mas o próprio Deus falou: Caim, não faz. Caim, presta atenção. Caim, por que você está assim? Se você fizer o bem e dominar sobre ele, não vai te suceder mal, Caim. Seu coração está entristecido, se você deixar dominar por ele, vai acontecer. É justamente o que a Bíblia faz com a gente. O próprio Deus falando na Bíblia: não faz isso, porque vai acontecer isso, vai acontecer tal. Caim não deu ouvido, acabou matando o seu irmão. E é justamente o que a gente faz. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, a gente não dá ouvido. Não, eu quero experimentar. A Bíblia está falando, mas tá bom, é do mesmo jeito eu vou fazer. E a gente acaba quebrando a cara, e a tragédia, irmãos, entra e faz uma coisa. Então, irmãos, não relativizamos a palavra do Senhor. Amém? No próximo domingo a gente continua com a graça de Deus. Eu vou passar para a irmã Camila, que vai fazer as apresentações das salas do que nós estamos aprendendo. Por favor, irmã Camila. Paz do Senhor, irmãos. Sala Nova Geração, professora Rosângela. O texto áureo deles estão em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 7 matriculados e 4 presentes. E hoje temos o visitante, o Mateus. E o tema deles é Reis.